E aí, Juliano, conte também. Conte-nos, o Juliano viajou tanto nos últimos tempos que ele, se ele fizer um relato de viagem, acabou o programa. Eu só não vou para Santos, que ninguém me convida para ir para Santos. Aqui você sabe que você tem água gelada, cama, amizade dos amigos, é só chegar, né? Precisa descer. Eu sei que vocês estão indo para Santiago do Chile em janeiro, mas assim que vocês voltarem, vocês me avisem que eu vou pegar minha moto, que agora eu tenho uma moto. Virou radical depois de deixar a presidência do PSOL, é? Estou mais livre, Rovai. Você deixou de ser moderado, agora você é um radical. Juliano, mas diga aí, como é que tem sido... você fez uns rasantes com Lula em alguns lugares, aí você esteve lá na COP, né? E participou de algumas agentes fora do Brasil. Como é que as pessoas estão vendo o governo Lula fora do Brasil? Isso é legal. Bom dia, primeiro, Rovai. Bom dia, Adri. Bom dia à nossa comunidade fórum aqui. Um prazer estar de novo com vocês. Não, claro, eu estive na COP em Dubai, lá nos Emirados Árabes Unidos. Acompanhei lá os debates que estavam rolando, principalmente os debates envolvendo a COP30, que vai ser em Belém do Pará, que é uma cidade governada pelo PSOL, mas também a expectativa imensa que havia em relação à participação do Brasil. Participei de outros eventos também, fui para a eleição na Argentina, fui para um evento também na cidade do México, então foi um final de ano aí bem interessante, além das minhas férias que eu tirei também, depois do congresso do PSOL, que elegeu a minha companheira Paula Corradi para a presidência do partido. Eu tirei férias depois de 4 anos sem férias, porque durante o governo do Bolsonaro não deu para sair de férias nem um ano, porque a gente tinha que ficar o tempo todo alerta aqui em defesa da democracia. Mas a visão em geral é positiva, Rovai. Tem uma sensação que eu acho que também é nossa, que de alívio, né? Uma sensação de mudança de rumo, uma mudança em relação ao projeto que o Brasil hoje representa para o mundo. Eu estava comentando, por exemplo, com um amigo na eleição argentina, e ele dizia o seguinte: imagina se ao invés do presidente Lula, nós tivéssemos o Bolsonaro agora durante a violência que Israel está promovendo contra a faixa de Gaza, por exemplo. Nós teríamos lá, a essa altura, tropas do Brasil colaborando com Israel, né? Porque tamanho era o alinhamento absurdo e completamente injustificado do Bolsonaro com o Estado genocida de Israel. Então, só isso, só a presença do Lula nesse momento de tanta instabilidade mundial, defendendo a paz na Ucrânia, defendendo o cessar-fogo na Palestina, defendendo que os países ricos financiem a transição dos países pobres na COP, mantendo uma postura altiva, independente em relação à eleição do Milei na Argentina, sendo um mediador das tensões entre a Venezuela e a Guiana. Quer dizer, no exterior, o Brasil é visto como, hoje, um ator do bom senso, das pautas humanitárias, das pautas democráticas, e isso é muito importante. Claro que eu esperava uma atitude até mais dura do governo brasileiro em relação a Israel. Claro que eu esperava que não houvesse um leilão para explorar 600 poços de petróleo 2 dias depois da COP. Tem contradições também, mas, no geral, a imagem do governo Lula no exterior é muito positiva e eu pude atestar isso nessas viagens que eu fiz nesse final de ano. E em relação aqui ao governo Lula, Juliano, qual que é a avaliação que você faz? Já que estamos no final do ano, a gente está perguntando sempre o balanço internamente, né? A gente viu toda essa questão externa que você falou, mas interna, inclusive no Congresso, qual é a avaliação que você faz desse primeiro ano de Lula 3? Eu penso que o presidente Lula tinha 3 tarefas principais nesse início de mandato, nesse primeiro ano de mandato. Primeiro, era consolidar a democracia. Vamos lembrar que a gente começou o ano no dia 8, uma semana depois da posse, com uma tentativa de golpe lá no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, lá em Brasília. Então, a primeira tarefa do presidente era consolidar a democracia. Acho que ele agiu muito bem nisso. Realmente foi o ponto alto desse primeiro ano de governo. Foi a forma como o presidente Lula conseguiu coesionar as instituições democráticas, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, a relação com os governadores, com a imprensa. Então, a nossa democracia está muito mais forte
do que estava no final do ano passado, no início desse ano. Então, essa foi talvez a grande conquista do governo do presidente Lula, foi estabilizar a democracia brasileira depois de tantos anos de instabilidade e de ameaças à democracia, né? Agora, no final do ano, essas propagandas aí sobre a união e a reconstrução tão emotivas, né, que a SECOM produziu, eu acho que foram outro golaço de disputa mais simbólica, mas que é bem importante para consolidar a democracia. O segundo desafio era começar a reconstruir as políticas sociais, quer dizer, voltar a reconstruir o Bolsa Família, diminuir a fila do Bolsa Família, que estava em mais de 2 milhões de pessoas no final do ano passado, diminuir a fome. O Brasil estava com 33 milhões de pessoas passando fome no final de 2022, agora são 21 milhões, ainda é muita gente, mas diminuiu consideravelmente, tirar 12 milhões de pessoas da fome, isso é um feito extraordinário, né? Voltar ao Minha Casa Minha Vida, voltar ao Mais Médicos, Desenrola Brasil. Então, reconstruir uma rede de proteção aos mais vulneráveis, já que o Brasil viveu uma tragédia humanitária com o governo Bolsonaro e com a pandemia nesses 4 anos. Acho que o presidente Lula também foi bem sucedido nesse segundo desafio. E o terceiro desafio, que era a economia, que é o desafio mais complexo, porque não depende só do Brasil. A economia depende muito da situação internacional, de como os Estados Unidos operam lá a sua política de juros e também a relação com o dólar, né, que é a moeda das transações internacionais. O real foi uma das moedas que mais se desvalorizou no mundo nos últimos 4 anos. Então, a economia continua sendo um desafio. E tem um desafio na economia, em particular, que tem a ver, que é a relação com o Congresso. Porque a agenda do Congresso na economia é totalmente diferente da agenda que foi eleita nas urnas, né? E aí tem esse desequilíbrio aí, né? O Lira foi muito sincero. Ele falou, olha, vocês podem contar comigo para aprovar política social, mas não contem comigo para desfazer as coisas que o Paulo Guedes fez na economia. Então não contem comigo para ficar brigando com o presidente do Banco Central, não contem comigo para reonerar a folha de pagamentos das empresas que foram desoneradas, ou seja, aquela farra das desonerações que foi feita já lá no governo Dilma, depois Temer, depois Bolsonaro. Ou seja, o Lira, do ponto de vista da agenda econômica, ele não é um aliado do governo, ele é um inimigo do governo. E isso tem gerado muitas dificuldades. Acho que aí é onde o governo teve mais dificuldades, apesar de aprovar a reforma tributária, que foi importante, apesar de vitórias importantes do governo na área econômica. Mas, por exemplo, o arcabouço fiscal, o Arthur Lira, ele desfigurou tanto o arcabouço fiscal que agora virou um problema para o governo em 2024. Porque o governo quer retomar, quer ampliar o investimento público direto e não pode, porque o arcabouço fiscal diz que só pode 2,5% acima daquilo que for arrecadado. Então, é bem complicada a situação do governo no campo econômico, apesar de que não há expectativa, eu acho que as expectativas de recessão, de inflação descontrolada, de estagnação econômica são um pouco exageradas, tá? Mas, ainda assim, esse 3% que o Brasil vai crescer esse ano tem muito a ver com a PEC da transição, aprovada 1 ano atrás, que permitiu ao governo uma injeção de quase 300 bilhões diretamente na economia. Ano que vem não tem PEC da transição, ano que vem ainda não tem os efeitos da reforma tributária, então vai ser um ano mais difícil na economia com o Congresso Nacional que não aceita a nossa agenda, não aceita uma agenda de retomada do papel do Estado no investimento. Resumindo, eu acho que nós estamos aí, podemos ter tranquilamente de 0 a 10 uma nota 8,5, 9 para o governo. Ficou faltando nesse primeiro ano foi realmente a gente conseguir avançar mais na agenda econômica, mas isso não foi tanto responsabilidade do governo, foi mais responsabilidade do Congresso Nacional, né? Nota alta, hein? Está um professor legal. Tá? Eu daria um 7,5 para esse primeiro ano. Eu sou mais rigoroso, mais mala. E assim, a gente está comentando, eu queria até te ouvir em relação a isso, já que você dá uma nota tão alta, que o governo está sem marca nova, né? Talvez uma marca nova que você citou e que não pegou, até o Lula estava reclamando, é o Desenrola, né? Muita gente que poderia ser beneficiada com o Desenrola não foi atrás, com publicidade, com tudo. Dos restos, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, é tudo, né, déjà vu. É uma coisa
a farmácia popular, mesmo essa campanha nova que está sendo feita, ela está trabalhando com as marcas antigas. A campanha também achei sensacional. Aliás, o pessoal fala muito mal do teu conterrâneo Paulo Pimenta, não sei o que. Olha, nessa campanha, vamos dar uma palmatória. O Pimenta e a equipe dele fizeram um golaço. Uma campanha super. Tem o PAC ali, que também é marca antiga, Farmácia Popular, marca antiga, Bolsa Família, marca antiga, e por aí, Farmácia Popular, enfim, tudo marca antiga. Das que nem o desenrola não aparece entre essas, porque eles não devem ter medição que dá ele como uma marca importante. Sei lá, o que vai vir de novo? Eu estava brincando aqui, falei, olha, às vezes tem coisas que pegam, para o Bolsonaro pegou o Pix, eu lembro que davam bem avaliado, que nem dele era já do governo Temer, né? Foi ele que lançou, e as pessoas adoraram o Pix. Agora a gente vai trazer o Capelli amanhã às 12h20 aqui, essa história do celular, que pode parecer, imagina, talvez isso cole, mas isso não é estruturante, né? Não é estruturante, você aperta um botão e o celular inutiliza o celular, isso significa que pode ter menos assalto. O celular, a classe média vai amar. Né? A classe média, não só a classe média, vamos ser justos, ninguém gosta de perder o celular, mas a classe média ela é mais ciosa dessas coisas. Segurança. Eu vivo por um prédio que nunca teve um assalto, mas eles resolveram cercar o prédio inteiro com vidro. Então você fala, por quê? Por causa do espantalho, né? Claro. Quem tem mais medo, né? Quem tem menos a perder, infelizmente, né? Mas eu concordo com você, viu, Rovai? Eu não acho que isso seja razão para tirar pontos do governo, digamos assim, porque ele não tinha como promessa nesse primeiro ano ter grandes marcas. A promessa era reconstrução nacional. Eu acho que a reconstrução andou bem, né? Realmente, se comparar com o que foi o governo Bolsonaro, né, o último ano do governo Bolsonaro, os 2 últimos anos, de fato, houve um processo de reconstrução. Eu acho que isso é inegável e, portanto, acho que os propósitos desse primeiro ano foram cumpridos. Agora, você tem razão. O governo ele é um governo com pouca inovação, tá? E acho que eu tinha uma grande expectativa de duas marcas, eu não vou chamar de marcas, mas 2 agendas políticas que tivessem um pouco mais de centralidade no governo. E acho que a própria natureza do governo, que é um governo de coalizão, um governo de frente ampla, um governo com muitos atores que não estão de acordo com o programa que foi eleito. O nosso programa, vai, Dri, se alguém quiser ter acesso aí, procurar na internet, o programa de governo do Lula é um programa claramente de centro-esquerda. Não tem meias palavras, não tem uma vela para Deus e outra para o diabo. Não, o programa aponta claramente para a prioridade em relação aos pobres, a reconstrução das políticas sociais, etc. Mas o governo não é isso. O governo é um governo mais amplo do que isso. Então, tem um conflito. E esse conflito se expressa em 2 agendas, como eu mencionei para vocês, que eu tinha muita expectativa. Uma delas era a agenda da reforma tributária. A reforma tributária ela foi importante, mas não é ainda a reforma tributária que eu acho que é necessária para o país. É óbvio que é muito importante começar a taxar jatinho, iate, é muito importante começar a taxar os fundos exclusivos, é muito importante começar a taxar as operações offshore. Tudo isso eu estou de acordo, mas ainda ficaram muitas brechas para que o capital possa encontrar aí as suas saídas para não precisar pagar imposto. Então, eu confesso que a minha expectativa com a reforma tributária ela era maior, mas não só em relação à reforma em si, mas à disputa política que o governo deveria fazer em torno dessa agenda, né? Ficou muito restrito aí às negociações do Congresso Nacional. A gente sabe o que foi a reforma tributária, mas o governo deveria dizer, olha, eu estou fazendo uma reforma tributária que vai cobrar mais imposto dos bilionários e que eu vou criar as condições para que os pobres paguem menos, eu vou revisar a tabela do imposto de renda, etc. e tal. Então, essa era uma marca que estava presente na campanha, incluiu o pobre no imposto no orçamento e incluiu o rico no imposto de renda. Eu acho que ficou fraco e acho que, do ponto de vista de uma disputa política mais pública, o governo foi tímido, tá? E a outra é a questão ambiental, porque eu sei que para a grande maioria das pessoas ainda não é um grande problema, né? Agora que as pessoas estão começando a sentir o que são os impactos da crise climática, né? Essas ondas de calor, a estiagem,
quem está vivendo em Manaus, eu estava esse final de semana num evento que tinha pessoas de Manaus, as pessoas disseram, cara, vocês que falam tanto de meio ambiente aqui no sul, no sudeste, como é que vocês falaram tão pouco de Manaus? A gente estava intoxicado com fumaça, 24 horas por dia. Né? Então, as pessoas estão começando a sentir mais fortemente. Mas parece que enquanto a crise não chegar em São Paulo, no Rio de Janeiro, no centro-sul do país com força, parece que não existe crise climática no país. E já existe, já é uma realidade. Eu sou, como a Maria do Rosário mencionou, eu sou do Rio Grande do Sul e sou da região onde foi devastada por essas chuvas, por essas enchentes, que é o Vale do Taquari. Eu ainda não fui para lá, eu vou agora no final do ano para visitar a região e pretendo ver, mas assim, os relatos que eu tenho são de destruição, uma coisa absurda, que a região não vivia há séculos. Né? Então, eu esperava que a crise climática fosse uma marca mais forte do governo. O governo chegou na COP, como diz a Marina, não para ser cobrado, mas para cobrar, Marina Silva, mas acabou sendo cobrado. Acabou sendo cobrado porque que vai, né, explorar petróleo e gás na Amazônia. Não só na margem equatorial, lá no mar, a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas, mas dentro da Amazônia. Tem bloco de petróleo dentro da Amazônia, tem bloco de petróleo sendo leiloado dentro de território quilombola. Então, no fim das contas, o Brasil que ia cobrar acabou sendo cobrado, acabou ganhando, inclusive, o prêmio fóssil do dia, lá, porque todo dia eles premiam, ironicamente, um país que dá aquela vacilada, que dá aquela rateada ali na hora de assumir compromissos contra os combustíveis fósseis. O Brasil deu uma tremenda de uma vacilada lá com as declarações do Jean Paul Prats. Então, acho que poderiam ser duas marcas mais fortes do governo, sabe, nesse primeiro ano. Eu sei que não são marcas, assim, para o povão, né? São marcas mais que tem mais apelo, talvez, na classe média, mas é justamente na classe média que o governo está com mais dificuldades, tá? A pesquisa agora que saiu do Instituto da Genial Quest mostra que o governo está melhor entre os mais pobres e com mais dificuldades na classe média. Se tivesse melhor entre a classe média, talvez os números gerais estariam melhores, e acho que essas duas poderiam ser duas agendas mais fortes para o governo nesse ano aí. Ô, Juliano, temos aí algumas novidades. Eu não sei o que você pode falar ou não, mas pelo menos o que é público eu sei que você já pode, né? Você está lançando o Instituto. Conte-nos mais aí acerca das novidades que virão, ou que já estão vindo. Clube de leitura, né? Eu achei que você ia perguntar daquele tema que todo mundo quer saber, que é eleição na Prefeitura de São Paulo. Achei que você ia perguntar. Eu sei que tem temas que já... Então fale da eleição primeiro. Não quero falar da eleição. Não, eleição não tem nada, gente. Eleição... Não tem nada de novo. Nós estamos esperando que, todo mundo sabe, né? O Guilherme Boulos continua liderando as pesquisas muito bem. A gente fez um movimento esse ano que foi o movimento Salve São Paulo, que reúne os partidos que apoiam a candidatura do Guilherme Boulos, o PT, o PCdoB, o PV, a Rede e o partido do Boulos, que é o PSOL. A gente fez um processo de escuta na cidade super interessante, que ainda está rolando, e foi muito positivo esse processo. Manteve o Guilherme Boulos em primeiro lugar em todas as pesquisas, que era o que a gente queria nesse ano, já que a gente não está disputando contra uma máquina avassaladora, que é a máquina do prefeito Ricardo Nunes, que está usando e abusando do dinheiro público para tentar melhorar a sua imagem aqui na cidade. E, apesar disso, a gente terminou o ano em primeiro lugar. Isso me parece uma grande vitória, uma grande conquista. Temos muito trabalho pela frente. Vamos começar agora o debate sobre o programa de governo. E o debate sobre vice, que todo mundo quer saber, todo mundo já sabe, quer dizer, a indicação de vice vai ser feita pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, esse é o acordo que está feito, e o PT vai escolher quem quer que seja a sua vice. O que a gente pediu para o PT é que preferencialmente seja uma mulher, porque a gente acha importante que a chapa possa expressar também a diversidade de gênero, e quem vai ser escolhido pelo PT. Também todo mundo sabe que há uma discussão do PT lá com o presidente Lula, né, para possível refiliação da Marta Suplicy, mas a gente não tá participando diretamente dessas discussões. Esse é um tema que o PT vai discutir. Sobre São Paulo é isso, não tem grandes novidades. Eu estou muito satisfeito com os resultados que a gente conseguiu ter nesse primeiro ano de pré-candidatura. Uma chapa Marta Boulos não está descartada, de Juliano Medeiros, manchete da Fórum daqui a alguns minutos. Hein? Pode publicar, não está descartada nem essa, nem outras, né? Mas, de fato, há um debate, eu sei que há um debate no interior do PT sobre isso. Se o PT indicar o nome da Marta, se a Marta Suplicy sair do governo do Nunes, se filiar ao PT
e for indicado pelo partido, se cumprir essas 3 etapas, nós do PSOL vamos receber a indicação do PT, qualquer que seja, com o maior respeito e consideração. Então pode botar essa manchete, sim. Ô Juliano, quem está te mandando um abraço aqui é o nosso querido professor da ECA USP, Denis Oliveira, que apresenta aqui o Ação Negra. Falou, manda um abração para o Juliano, a despeito de ele não ser santista, não está sentindo a mesma dor que eu e você, Rovai, mas manda um abraço para ele que ele merece. Tá dado o abraço. Denis é uma grande santista, e eu quero dizer que, como Colorado, que era até pouco tempo um dos pouquíssimos times do Brasil que nunca tinham sido rebaixados, era São Paulo, Flamengo, Santos e Inter, né? O Inter foi o primeiro desse clube que rompeu agora o Santos, né? Eu vou te dizer uma coisa, o São Paulo já foi rebaixado no Paulista. Eles ficam escondendo, então foi rebaixado, não importa onde. Paulista é pior que o brasileiro, velho. É pior que o brasileiro. Cobrou o Flamengo e olhe lá, hein? Porque o Flamengo nunca para a CBF. Eu não quero me indispor agora com São Paulinos, aliás, com nenhum time de São Paulo, porque a gente tem uma eleição dura. Você não vai fazer que nem o Lula, né? Vai ver Vasco em São Paulo no Morumbi e dizer que torce para o Vasco, né? Isso eu jamais farei, mas eu estou muito condoído, viu, Rovai? E sobre os projetos aí que você perguntou, galera, eu sei que tem uma galera da Fórum que acompanha nosso trabalho aí, desde a época da presidência do PSOL. A gente está criando, vai lançar no começo do ano um instituto, chama Instituto Futuro, que é uma organização da sociedade civil para pensar três grandes eixos de atuação, que é democracia, parece uma coisa muito abstrata, mas se tornou um grande debate do nosso tempo, que tipo de democracia a gente precisa para garantir direitos, conquistas, para evitar retrocessos, num cenário que a extrema-direita ganhou muita força no Brasil e no mundo. Então, um dos eixos do Instituto vai ser o fortalecimento da democracia, o outro eixo vai ser a questão ambiental, o enfrentamento à crise climática, já que também esse se tornou um tema de vida, literalmente, para a humanidade. E o terceiro eixo, não menos importante, o eixo das desigualdades, né, que é também, talvez, o grande problema hoje do Brasil, né, dando aqui a nossa dimensão mais nacional. O Instituto tem um conselho extraordinário, né, que tem do Tarso Genro ao Felipe Neto, do Silvio Almeida ao Jamil Chad, quer dizer, um conselho da Bela Gil a personalidades internacionais, como a Pilar Del Rio, presidente da Fundação Saramago, Juan Carlos Monedero, fundador do Podemos lá na Espanha, Lisa Sanches, maior autoridade no debate sobre militarização, combate às drogas lá no México. Então, virou um instituto que é o meu xodó hoje, e a partir dele a gente vai ter vários projetos de pesquisa, de estudo, de formação. E dentro do Instituto, o primeiro projeto que está no ar aí já é o nosso clube de leitura e cinema político, que é uma iniciativa bem gostosa, bem agradável que eu estou tocando aí, de formação militante mesmo. Então, quem quiser conhecer mais, vai lá no meu Instagram, tá rolando uma série de propagandas lá sobre o clube de leitura e de cinema político, começa agora no mês de janeiro, vai até abril. Essa primeira temporada tem como tema o que vai ser o futuro. Então, nós vamos pensar o futuro a partir da democracia, o futuro a partir do capitalismo, o futuro a partir das mudanças climáticas, e o futuro também a partir da literatura, da arte. Então, vai ser um curso bem bacana. Isso dentre outros vários projetos. Aliás, um deles com a Fórum TV, que vai começar em fevereiro, mas sobre esse eu vou deixar para falar mais na frente, que vai ser um programa de televisão feito na internet, padrão altíssimo nível, em parceria com a Fórum, mas isso a gente vai contar mais para frente. Muito bem, Juliano. Muito obrigado aí por estar sempre tão disponível aqui para a gente. Um grande abraço para ti. Espero falar contigo antes do Natal, antes do Ano Novo, mas já fica aqui nossas boas festas, né, Débora? Exatamente. Feliz Natal, um 2024 incrível, com muitas lutas, né? Muitas vitórias. Para São Paulo e para o Brasil. Muitas lutas com certeza vai ter. Eu quero saber das vitórias. Quero comemorar a vitória. Quero agradecer em nome de você, Rovai, de você, Dri, toda a comunidade Fórum, toda a turma que ao longo desse ano também esteve com a gente aí, abriu espaço, tanta gente bacana que está na Fórum e que tem sido parceiro para pensar o Brasil, que tem levado em conta as coisas que a gente pensa, né? Sempre muito bacana essa parceria. Então, a Fórum tem sido um veículo indispensável
para pensar um Brasil mais democrático, mais justo, mais soberano. Então, parabéns pelo trabalho, viu, pessoal? Parabéns para a galera também da comunidade fórum que acompanha a gente, que assiste. É sempre um grande prazer estar com vocês. E antes de vocês viajarem para Santiago, a gente tem que conversar aí, porque eu tenho que passar umas dicas imperdíveis da capital chilena, colocar em vocês lá com os meus amigos e amigas da Frente Ampla lá do governo chileno. E tenho certeza que vocês vão aproveitar muito, viu? Um beijo grande para vocês. Beijo no... Beijão, Juliano. Grande abraço. Obrigada, Juliana. Até a próxima. Tchau.